Olá meu irmão, olá minha irmã, bom dia a você, seja bem-vindo a mais um devocional Crescendo no Senhor. Hoje, dia 10, 7 horas da manhã, segunda-feira após o Dia dos Pais. Espero que seu Dia dos Pais tenha sido bem legal. O meu foi bem legal, passei o dia inteiro com as minhas filhas, fiz coisas que eu gosto, se alimentamos de sobremesas gostosas que a Ingrid fez. Foi bem legal, foi diferente. Foi um Dia dos Pais legal como qualquer outro dia da presença do Senhor. Foi muito bom. E hoje a gente continua, então, o nosso devocional, capítulo 39. A gente vai fazer aqui toda uma abertura desse capítulo. Se você vai ver esse vídeo de manhã, um bom dia. Se for você vai ver à tarde, uma boa tarde. Ou se você vai ver à noite, uma boa noite. Não sei quando é que você vai ver. Mas uma coisa que eu queria deixar e incentivar é, se você ver, deixe um comentário. Se você gostou, se você não gostou, se poderia acrescentar algo a mais. E também te incentiva a compartilhar. Se inscrever no canal e compartilhar essa ideia para que possa alcançar mais pessoas e mais vidas. Claro que nós não estamos preocupados aqui com quantidade, sim com qualidade, né? Se um de nós pudermos aprender algo da parte de Deus, eu acredito que será muito importante. Falamos aqui já nesse nosso devocional, abordando o livro de Gênesis, sobre 4 grandes personagens: Adão, Noé, Abraão e Jacó. Esses personagens tiveram um papel fundamental na construção da história da humanidade. E agora a gente está com José. E José também vai ser muito importante, porque através da vida de José, Deus vai dar salvação para toda a sua nação. Até tinha umas comparações interessantes, né? José é o Messias do Antigo Testamento. Claro que isso é uma heresia falar isso, né? É óbvio, mas a comparação que os teólogos fazem é que José ele teve o mesmo fundamento que o Messias teve. A diferença é que o Messias veio para salvar a nossa alma, a nossa vida do pecado. José simplesmente ele é uma ferramenta para salvar o seu povo, a sua família, a sua descendência daquela grande seca e grande fome. Ele foi humilhado, ele foi vendido como escravo, ele foi entregue à morte, mas em tudo ele triunfou e se tornou rei sobre toda aquela nação egípcia. Interessante esse ponto de vista, né? Eu tenho alguns pontos que eu não concordo, mas eu achei muito interessante. O que eu queria que a gente pudesse entender hoje nesse vídeo? Começar a compreender um pouco do Egito, né? O Egito ele vai fazer parte dos próximos capítulos aqui. E o povo egípcio é um povo que tem uma história incrível. Não sei se você gosta de história, eu sou apaixonado por história. E o que me fascina é como esse povo era avançado tecnologicamente, né? A gente está falando de um povo que já tem há mais de 6.000 anos de história. E então é um povo que é muito rico, um povo que tem uma grande estrutura. E uma nação que sumiu, né? Essa nação egípcia aqui, ela sumiu, existe hoje o país Egito, mas a cultura egípcia, essa cultura faraônica, ela com o tempo foi perdendo a sua força. A gente não vai dar ênfase para isso, mas a gente tem que falar, quando fala-se do Egito, 3 grandes coisas. Primeiro, o Egito era um país que tinha um grande privilégio e benefício, que era o quê? O Rio Nilo. As águas do Rio Nilo, as cheias do Rio Nilo, as montanhas da Etiópia desciam, o gelo descongelava e inundava todo o Vale do Crescente Fértil, que é aquela região do Nilo, e isso foi propício para o desenvolvimento da agricultura. Então o povo egípcio, junto com os persas e outras culturas daquela época, foram as primeiras a se estabelecerem de forma a criar pequenas cidades. No Egito nós vemos as pequenas grandes metrópoles, né? A gente vê grandes metrópoles como Mênfis, a gente conhece muito essas metrópoles de filmes hoje em dia, né? de documentários, mas naquele tempo, há 3.500 anos atrás, quando José é levado para o Egito, já havia grandes cidades, como Hierópolis, Mênfis, cidades que eram construídas para outra grande coisa que é significativa no Egito, que são os seus deuses. As cidades eram construídas como templo para adoração aos seus deuses. Existia em média 2.000 deuses, irmãos. Ah, pouco será? 2.000 deuses. Naquela época existia esse grande panteão de deuses no Egito. E o terceiro ponto que é importante a gente entender quando a gente vai fazer um estudo do Egito é que o Egito ele tinha um sistema um sistema constitucional que não era igual ao nosso, né, democrático, né?
Era um sistema bem parecido com um sistema de monarquia, onde tinha um rei, mas não era um rei, era um tipo imperador, não era um faraó. Porque o faraó, na verdade, o faraó ele era tipo uma divindade humana, um deus aqui na Terra, habitando entre os homens. Então a gente não pode esquecer dessas coisas. O Egito era forte economicamente. Por que era forte economicamente? Por causa da sua grande fertilização das suas terras através das águas do rio Nilo. Uma vez por ano ele irrigava todas aquelas terras e os egípcios construíram canais que drenavam a água do Nilo para levar longe, quilômetros adentro dos seus territórios. E isso favoreceu a agricultura. Favorecendo a agricultura, teria pasto para gado, então também favorecia a pecuária. Os egípcios eram grandes arquitetos, né? A gente pode ver hoje monumentos que resistiram ao tempo, pirâmides, templos magníficos, que estava essa noite vendo as 10 maravilhas, um documentário, as 10 maravilhas do Antigo Egito. Cara, incrível. Incrível o trabalho braçal que era realizado. Tinha uma situação ali que era um monólito, né? Eles iam levantar um obelisco de uma única pedra. Ficaram quase 14 anos quebrando ali. Quando foram terminar, a pedra rachou. Então 14 anos de trabalho que foi por água abaixo. Mas os egípcios tinham essa grande tecnologia. E era um país totalmente panteônico, né? Um país que adorava vários deuses. Uma nação perdida na idolatria. É nesse lugar que José vai se encontrar. Então eu quero te convidar para que a gente possa fazer essa leitura a partir de amanhã. A partir do momento onde José entra. E José teve um privilégio. Quando ele chega, ele já vai para a casa do comandante da guarda, né, que é Potifar, uma pessoa extremamente importante, que é responsável por uma das coisas, por uma das ações mais importantes no Nilo, né, que é legislar a lei, a base da força, quem é justo, quem é condenado. Amém? Desejo então para você uma ótima segunda, que a graça do Senhor possa inundar o seu coração e que você possa buscar estudar esse capítulo 39 devagarzinho, entender o contexto histórico ao qual José está sendo enviado e inserido. Muita paz ao seu coração, uma ótima manhã e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã.